Pessoal, já tá quase chegando agosto e eu não fiz os vídeos da leitura de junho. Porém, agora eu tô aqui pra mudar isso, então vamos conversar sobre as minhas leituras de junho de 2026. Os livros que eu li, eles são livros muito diferentes entre si, mas de alguma forma aqui eles meio que acabam fazer bastante me pensar em alguns temas ali sobre a experiência humana, né? Sobre uma questão de luto, uma questão de vivência, de reflexão. Então foi um ponto bem bacana, né? Ter feito essas leituras e ver que, apesar delas terem sido escritas em épocas completamente diferentes, elas ainda me trazerem um sentimento em comum. E sim, foram leituras bem boas, bem proveitosas, que eu tô bem animado para contar para vocês. Então, o primeiro livro que eu vou mostrar aqui para vocês é a biografia do Tolkien, escrita pelo Humphrey Carpenter. E eu acho que essa aqui foi uma daquelas leituras que, de certa maneira, ela muda um pouco a minha relação com as obras de um autor que eu já conhecia. Então, eu já li tanto O Hobbit quanto O Senhor dos Anéis. E eu digo isso por quê? Porque eu acho que existe uma tendência muito grande da gente transformar o Tolkien nessa figura meio mítica, inalcançável, e às vezes a gente esquece que por mais ali que tenha o criador do mundo, né, da Terra-média, do cara que pensou em línguas na base de tudo para poder criar essa mitologia da Inglaterra, né, que era o sonho dele criar essa mitologia própria da Inglaterra através da Terra-média e da ficção dele. A gente acaba esquecendo que existe uma pessoa ali, né? Existe um cara, existe um pai de família, existe um devoto da igreja, um filho, por trás daquela figura que a gente tanto idolatra, de certa forma. E eu acho que uma das coisas que eu mais gostei nessa biografia foi justamente isso. Porque eu gostei de enxergar o Tolkien como um ser humano comum, né? Como qualquer um de nós, assim. Com as qualidades dele, com os defeitos. Então, assim, as amizades, os conflitos, é tudo bastante interessante de você ver como isso ainda refletiu na obra dele. Acho que é interessante também, porque hoje a gente tem o caso do George R. R. Martin, né? Que é um autor que tá devendo aí livros pra gente. E acaba que o Tolkien, ele também se viu enrolado em muitas coisas. Claro que era uma outra época, outras questões, né? O Tolkien escreveu esse livro já bem idoso, bem velho, mais velho, assim, né? Não bem idoso. Mas era uma outra época, mas ele se perdeu ali no meio das anotações dele. Eram coisas escritas à mão também. Então, você acompanhar todo esse processo criativo e acompanhar a vida dele, né? Ele tendo filhos, ele se casando, a questão ali do padre que proibiu ele de ver a menina, eles ficaram 3 anos sem se ver, e mesmo assim deu tudo certo no final pra eles ali. Então, assim, muito interessante. Gostei bastante de ler esse livro. Acho que a relação do Tolkien com a esposa dele me chamou muita atenção, porque eu acho que existe essa tendência de romantizar a história ali, né? De casais, grandes casais, mas aqui você vai ver muito as particularidades deles, as questões que a Aerith, né, tinha com o próprio Tolkien, né? Sobre o fato dele ser essa pessoa tão devota à própria obra, ao próprio trabalho ali. Então acho que é muito interessante, porque como eu disse, né, realmente desmistifica toda essa figura dessa pessoa, desse ícone, né, da cultura pop de hoje em dia e da literatura, né? Porque basicamente ele moldou grandes coisas com esse livro aqui. Aliás, com esse livro aqui não, né? Com O Senhor dos Anéis e com as obras dele. Eu gosto bastante de ver também como os acontecimentos da vida do Tolkien são impactam, né, diretamente na obra dele. Então, o fato da Primeira Guerra, as perdas ali que rolou, as amizades, né? O grupo de amigos dele que ele tinha, um clube do livro que ele tinha, que eles iam discursar sobre os textos, ler poemas no original, questão de religião, a relação dele com a linguagem, tudo isso aparece na obra dele. Só que não necessariamente de uma forma alegórica ou de uma forma óbvia, né? O Tolkien odiava alegoria. Ele não queria que as pessoas lessem Senhor dos Anéis e enxergassem questões da vida cotidiana ali. Cara, aquilo ali é um outro mundo, uma outra realidade, e eu achei isso bem bacana, assim. Fica aí a minha recomendação de uma biografia do J.R.R. Tolkien, do Humphrey Carpenter. Depois disso, eu li O Estrangeiro, do Albert Camus, que eu vou deixar aqui, Camus, não sei como é que pronuncia o nome dele. E esse foi um livro bem diferente. Eu acho que, inclusive, para mim, essa é aquela experiência de livro de quando a gente lê e o pós-leitura é melhor do que o durante a leitura, né? Porque você vai lendo esse livro e você tem uma relação bastante estranha ali com o Merceau, porque eu não sabia exatamente o que eu fazia com esse personagem, no sentido de, tipo assim, cara, ele não liga pra nada, ele simplesmente vai viver na vida dele, ele não tá nem aí pra nada, ele não tem grandes motivações, ele simplesmente tá vivendo a vida dele. E é estranho você ler sobre isso,
porque ele parece que é uma pessoa que tá completamente desconectada, né, das expectativas sociais. Então ele não vai corresponder, ele não vai chorar quando você espera que ele chore, ele não vai implorar quando você espera que ele implore. E eu acho que a gente tá tão acostumado, né, a esperar determinadas reações das pessoas, que se alguma coisa triste acontece, a gente espera tristeza, se alguém morre, a gente espera luto. E quando você se depara com um personagem que vai contra essas coisas, que ele tem um lado mais absurdo, né? Isso acaba te chocando de certa forma. Então é interessante porque parece que ele tá sempre deslocado, e eu acho que é justamente isso que torna o personagem tão interessante. Porque a história ela vai avançando, e aí eu comecei a perceber que talvez essa questão ela não fosse simplesmente de que ele não sente nada. Talvez a questão ela seja que ele não se sente da maneira que a sociedade espera que ele sinta. Não sei se deu direito para entender o que eu tô falando, mas eu acho que isso é o que dá uma perspectiva ali da leitura, muda um pouco, né? Principalmente quando a gente chega numa parte do julgamento. Não vai entrar muito em spoilers, mas ele acaba cometendo um crime meio totalmente sem motivação e ele vai para um julgamento. E as pessoas que estão ali para julgar ele sobre esse crime que ele cometeu, acabam julgando ele por ações do passado dele, nada relacionadas a esse crime. Então, parece que, basicamente, ele está sendo julgado por não ter desempenhado o papel que era esperado dele ali dentro da sociedade. Isso é muito louco, né? Porque o quanto que a gente se rende às coisas que a sociedade espera da gente. Eu acho que para mim esse é um ponto chave da reflexão que eu fiz durante a leitura, né, de O Estrangeiro, porque eu acho que de certa maneira ele começa, né, o livro começa a questionar até que ponto a sociedade ali ela realmente aceita uma certa individualidade. Óbvio, aqui a gente tá levando pro absurdo. O cara cometeu um crime, e um crime, assim, muito criminoso, vamos dizer assim. Não uma coisa, tipo, não roubou um pão. É interessante você pensar em que a gente gosta de pensar que as pessoas elas são livres para elas serem quem elas são, mas dependendo do que elas fizeram. Mas isso não tá impassível de julgamento popular, né? As pessoas elas vão te julgar se você tem um estilo de vida, sei lá, que você não corresponde a nada que é esperado de você. Então, é muito doido como a gente vê que existe essa expectativa enorme sobre como as pessoas devem agir, como elas devem sofrer, como elas devem amar, como se deve demonstrar culpa, deve se render à religião no momento de sofrimento. Então, acho que o Mersot, que é o personagem principal aqui, ele é uma pessoa que simplesmente não parece interessada em seguir esse roteiro. E mesmo elevado nas situações mais absurdas, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, implora a Deus, porque você tá prestes a ser condenado pra guilhotina, você vai morrer, tá ligado? E ele tá tipo assim, cara, não, eu não quero. E é muito doido isso. E esse personagem ele tem esse tom blasé durante o livro inteiro, até que tem um momento que uma pessoa quer impor um estilo de vida nele, e aí ele estoura. E aí eu acho que é interessante que você vê que pra ele, o que faz ele estourar nisso tudo é uma pessoa querer apontar pra ele como ele deve viver. Afinal, se ele vive, se ele tem a liberdade, por que ele não pode fazer as coisas que ele quer naquele sentido? Obviamente, nós estamos falando do assassinato. Isso é só para levar o cenário do julgamento e a gente fazer esses paralelos aí entre o que ele está sendo julgado de verdade dentro da sociedade, né? Mas eu acho que é muito interessante, assim. Eu acho que esse livro ele faz a gente pensar sobre o fato de que existe essa necessidade humana da gente querer encontrar sentido nas coisas. E às vezes elas só acontecem e é só isso, e vida que segue, e o Mersot vive dessa forma. Então, acho que é isso. Quando você vai lendo, você vai tentando entender o Mersot, mas quando você termina de ler o livro, você começa a pensar no que o livro está fazendo com você, as reflexões que ele está trazendo para você de acordo com aquele personagem absurdo numa situação absurda. Então eu acho que essa é uma diferença importante, né? Esse é um livro para mim que ele não termina quando você fecha a última página. Eu acho que ele se beneficia muito de você procurar sobre o contexto da época, sobre a região ali da Argélia, né? A questão de como os árabes eram lidados por parte dos franceses. É tudo bastante interessante. E fica aqui a minha recomendação de O Estrangeiro, do Alberto Camus. Cara, eu já quero ler tudo desse autor, eu já comprei outros livros, então, assim, muito empolgado. Em algum momento ele aparece aqui de novo. Agora a gente vai falar do meu xodó desse ano, que foi o Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo, do David Foster Wallace. Aqui é provavelmente a minha leitura mais diferente de todas essas, né? Porque ela é uma coletânea de ensaios do David Foster Wallace.
Ele é um autor que, infelizmente, não tá mais com a gente. Ele se suicidou, né? Ele tinha uma depressão severa, assim. E eu li essa coletânea de ensaios e, sinceramente, eu acho que foi uma das minhas leituras, assim, que eu mais senti que eu estava conversando com alguém. Isso que me lembra até um pouco sobre a escrita do Stephen King. Não pelo conteúdo, mas pela forma de narrar, né? Parece que você tá ali com a pessoa e ela tá te contando os causos, ela tá te contando o que que ela tá achando sobre as experiências da vida dela. Eu acho isso daqui muito interessante, porque você vê que o David Foster Wallace, ele tá sempre pensando, ele tá sempre reparando, ele tá sempre vendo as outras pessoas agir, ele tava, né? Sempre vendo as outras pessoas agir, e ele parece que ele tira conclusões daquilo, mas ao mesmo tempo ele desconfia daquilo, então ele escreve sobre isso. E aí você vê que pra ele as coisas elas não são preto no branco, né? Cada pessoa tem sua individualidade própria e ao mesmo tempo que a gente é protagonista da nossa vida, é importante a gente saber que as outras pessoas são protagonistas da vida delas, sabe? Então, às vezes, você tá tendo um dia merda e aí você vê uma pessoa tendo uma atitude que você fala, porra, essa pessoa não. Sei lá, sabe? E às vezes ela tá tendo um dia merda também. Então, assim, é só mais um dia. Você provavelmente nunca mais vai ver essa pessoa. Precisa de alguma confusão. Então, acho esse tipo de reflexão, né, que ele traz aqui muito interessante. Dele apresentar uma ideia e aí, logo depois, parece que ele mesmo quer desmontar essa ideia porque ele tem essa desconfiança própria, né? Da própria opinião dele. Então, isso cria uma sensação muito particular desse tipo de reflexão feito por ele. Acho que quando você lê essa coletânea de ensaios, você começa a refletir de outra forma sobre as coisas que você pensa e sobre sobre as conclusões que você tira. Então, quando eu li isso aqui, né? Você não sente que você tá lendo alguém que tem todas as respostas para tudo que ele observou e ele chegou às conclusões. Você sente que você tá lendo alguém que tá tentando descobrir as respostas enquanto escreve, assim. E pra mim, isso daqui foi uma das coisas mais interessantes dessa leitura. Poderia passar aqui um pouco sobre os contos, mas eu vou falar sobre um que eu gostei bastante, que foi o conto, ó, sobre o ensaio, que foi o ensaio que ele vai no navio, e aí ele passa uma semana, se eu não me engano, no navio, e ele vai percebendo que, cara, ele não tem tempo de ter tempo. Então, a qualquer momento, ele tem alguma atividade para fazer no navio, ele vai ter comida toda hora, ele vai ter todas as coisas. E quando ele chega na cabine dele, ele percebe que ele já tá esgotado no nível, tipo assim, cara, preciso dormir, que eu preciso aproveitar. E aí ele vê como hoje em dia você tem essa experiência de estímulos constantes e de supressão, vamos dizer assim, de supressão de qualquer chance de você entristecer quando você tá numa experiência como um cruzeiro. E isso é muito doido, porque é verdade, né? Tipo, você já vai para um cruzeiro falando, tipo assim, ah, agora eu vou relaxar, vou mais preocupar mais com nada. E é isso, você vai entrar num programa ali, aonde você vai ter coisa para fazer o tempo todo, e você volta para sua cabine só para dormir. E eu acho que o mais interessante é quando ele reflete que quando ele chegou, ele achou tudo muito impressionante. Mas você vai tendo tanto contato com coisas ali de consumo e tal, que a partir do momento que ele se depara com outro navio que era bem maior e bem mais luxuoso, tudo que tá no navio dele começa a incomodar ele. E aí ele faz claramente que uma crítica, né? A questão do ser humano nunca tá satisfeito com o que ele tem e ele tá querendo sempre algo a mais, né? Você para de valorizar o seu quando você vê que existe um melhor tão perto de você. E isso é uma das reflexões que ele faz aqui muito interessante. A da feira também, que ele vê ali toda aquela questão dos estímulos a todo tempo e das coisas absurdas acontecendo, a comida, é tudo muito interessante. O David Foster Wallace, ele foi um cara muito maneiro, assim. Tô doido pra ler uma biografia dele que eu achei, mas tô esperando baixar o preço porque ela é internacional. E fica aqui a recomendação. Ele é um cara maneiro, ele já foi professor, se eu não me engano, porque ele deu um discurso, né? Um dos textos aqui é um discurso que ele dá sobre Kafka ali. E é muito interessante mesmo. Fica aqui a recomendação desse livro. Quando eu ler mais coisas do David Foster Wallace, eu trago para vocês. Ele tem trabalhos de ficção, mas eu estou muito interessado em ler a não ficção dele. Eu li um comentário na Amazon de um livro falando que como pode um cara que tinha uma visão tão ampla do mundo não conseguir se encaixar nele, né? E aí foi mais ou menos assim que a pessoa falou. E aí me deu uma tristeza, uma amargura, assim, porque realmente, né, ele tinha uma perspectiva do mundo, ele estava sempre atento aos detalhes, e talvez por ter uma noção tão grande daquilo, ele via que ele não cabia em lugar nenhum. Ele se sentia assim, no caso. E é triste, triste, triste. Mas é isso, né? Às vezes algumas mentes brilhantes foram feitas para durarem pouco.
em nossa companhia, mas pelo menos deixar aí artefatos maravilhosos como essa coletânea de ensaios aqui pela Companhia das Letras. Fica aí a recomendação de Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo, do David Foster Wallace. Agora a gente vai conversar sobre um clássico da literatura americana, que é As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, que é um livro aqui que me surpreendeu bastante. Eu tinha lido As Aventuras de Tom Sawyer já há bastante tempo, porque eu pensei, né, que eu ia estar lendo alguma coisa, e eu terminei pensando em outra completamente diferente, porque eu imaginava que seria uma história principalmente de aventura, e é óbvio, existe essa parte aqui dessa história, porque você tem a viagem, você tem a questão deles se deslocando pelo rio, as situações absurdas que eles vão vivendo aqui, e o humor que é muito presente. Acho que o Mark Twain, ele tem um timing de piadas aqui. Esse livro, cara, ele foi o único livro que me fez dar uma gargalhada. Tipo assim, eu gargalhei alto, assim, sabe? Então é bem bacana, gostei bastante disso, mas conforme eu fui lendo, eu comecei a perceber que o livro, ele tá muito mais interessado, não muito mais interessado, mas uma das conversas que ele vai ter aqui é a questão ali da moralidade, né? De determinar ali as coisas que são certas, as coisas que são erradas dentro da sociedade, e a questão de pensar que determinadas pessoas ali são inferiores, né? Que era uma coisa da época, mas que o Huckleberry, quando ele vai ali com o Jim, é, barca abaixo do rio ali, em busca da liberdade dele, ele se encontra sempre num conflito interno de tipo, cara, mas ele é um cara negro foragido, né? Ele fugiu da dona dele, a viúva. Então eu tenho que denunciar ele. E aí ele se pega pensando nisso e fala, não, mas tipo, ele é uma pessoa, ele não tem que fazer isso. E é muito bacana você acompanhar isso, porque eles estão passando por poucas e boas aqui no livro, várias situações que você fala, puta merda, cara, eles não vão conseguir. E aí tem uma hora que aparece o Tom Sawyer aqui, e o Tom Sawyer só caga tudo. Tipo, cara, vamos ajudar o Jim a fugir? Vamos. E aí eles falam, não, mas para ajudar o Jim a fugir, tem que ser igual em Grandes Prisões, que você já viu os livros de fuga e tal, tem que deixar isso, tem que botar não sei o que lá, e, cara, tudo pra complicar, não tava aguentando mais o Tom Sawyer nesse livro. Mas o que eu tava falando é que eles vão passando por poucas e boas, e o Jim, ele funciona quase como uma figura paterna ali pro Huck. Então, quando o Huckleberry ele vai vendo esse tipo de coisa, a relação que ele tem com o Jim, essa camaradagem entre os dois, e isso de um tá sempre pelo outro, ele percebe que não, sabe? Não é certo você ter escravos, não é certo você inferiorizar uma pessoa pela cor da pele dela. E ele romper com esse pacto da sociedade como uma coisa que ele acreditava que Deus castigaria ele por ele estar ajudando um escravo a fugir. É muito forte, porque ele é um menino simples, sem muita instrução ali, né, de certa forma, e ele percebe coisas que adultos estão normalizando, que adultos que teoricamente deveriam perceber que isso não é o certo, compactuam com isso. Então, eu gosto muito, muito desse livro aqui. Essa edição da Sahara é muito boa porque ela é ilustrada, então acaba que você consegue imaginar bem as coisas, porque você visualiza, né? Bem, isso me ajuda muito, principalmente com livros de aventura, fantasia, esse tipo de coisa. E é muito interessante. Então, eu acho que esse livro ele conversa com a atualidade, né? A gente sabe como o racismo é uma questão que, sim, infelizmente, ainda é muito presente na sociedade, mas eu acho que todo mundo deveria ler isso daqui. Esse é um livro que, na verdade, ele já foi bem polêmico no sentido de ser banido das escolas nos Estados Unidos por causa do termo que ele usa, mas é aquilo, né? Isso aqui é um retrato de uma época. As pessoas naquela época falavam desse jeito. Então, você vai apagar isso? Tipo, você vai fingir que era diferente só porque o termo usado aqui hoje em dia tem uma conotação, na época também, né? Mas hoje em dia tem essa questão de essa não sei se censura é a palavra, mas de o politicamente correto esperado, né? Que você seja isso, que você tenha a noção disso. Não seja feito, mas na época isso era algo. Então, para mim, o importante é você ler isso daqui e saber como as pessoas eram na época, para não deixar isso ser assim, sabe? Eu não quero que as pessoas sejam encorajadas a serem racistas, a usarem termos horríveis. Eu quero que elas percebam que na época isso era usado e isso era horrível já. Então, eu acho que é isso, sabe? Aqui o Huck, né, basicamente,
ele vai fugir do pai dele, né, que é um cara terrível, ele nem tem nome, e ele não é presente, ele só quer ficar com o dinheiro do filho, que ele recebeu um dinheiro, né, eh, anteriormente, vindo ali do outro livro. E ele foge e nisso ele meio que finge que morreu. Nesse meio tempo ele encontra o Jin não entende nada, né, porque o Jin fala: "Caraca, eu fugi aqui da minha dona e aí agora eu tô vendo um morto, né, devo estar sendo castigado". E aí eles juntam nessa camaradagem em busca de ir mais ao sul para tentar encontrar uma cidade ali que o Jim diz que ele vai poder ser livre e reencontrar a família dele. Então, cara, é bonito, assim, é emocionante. Você lê, você dá gargalhada, você se emociona com essa relação pai e filho do Jim com o Huck e você torce muito por eles. Então, acho que é isso. Esse é um livro que eu li feliz, assim, sabe? Você lê contente, você se emociona e você sai com aquela sensação de você ler uma coisa de entretenimento, mas com um embasamento moral muito grande, assim. Então fica aí a recomendação. Acho o Mark Twain um cara incrível também. Tem vários autores, o Ernest Hemingway, que tipo, falam que existe uma literatura antes e depois dele, justamente pelo que ele trouxe. Então, assim, a importância dele não é pouca. Fica a recomendação aqui. Só li livraço nesse mês. Então, pode confiar, galera. Pode comprar aqui, só livro bom. As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Outro livro que eu li, que não tá aqui comigo agora, porque eu dei pra minha mãe ler, foi A Cabeça do Santo, da Socorro Cioli, um livro nacional. E aí é um livro que eu peguei sem muita expectativa, porque eu falei, cara, esse livro ele tá muito hypado. E não que um livro hypado ele não vá me agradar, mas existem grandes chances de ser um hype de uma coisa que não me interessa tanto. Mas, galera, o que, que eu acho desse livro? Ele foi feito, né, na. Esqueci o nome, mas numa oficina ali do Gabriel Garcia Marques. A Socorro Célio conheceu o Gabriel Garcia Marques, muito massa isso. E aí ela escreveu, e ele encorajou ela a escrever mais, né, sobre esse enredo que ela estava fazendo. E aí ela lançou. E aí eu não me lembro direito o nome dos personagens, nem nada do tipo, porque eu achei uma história bastante corriqueira. Mas basicamente esse é um cara que a mãe dele morre, né? Aparentemente ela morre de uma doença ali sexualmente transmissível que ela teria pegado do pai desse cara. E no leito de morte essa mãe falou, ó, busca lá sua avó, seu pai, eles estão nessa cidade aqui e tal, não sei o quê. E aí ele vai caminhando pra lá e nesse meio tempo ele vai falar com a avó manda ele chispar. E ele encontra uma cabeça de um santo, que era de uma estátua, né? Que era para ter construído a estátua inteira, mas ficou só a cabeça. E ele meio que dorme nessa cabeça. E aí, a partir desse momento, ele consegue ouvir os pedidos das mulheres pro santo casamenteiro, né? Pro Santo Antônio, né? Casamenteiro. E é muito divertido. Esse, pra mim, é o negócio. Ele é um livro muito divertido, porque ele vai ver uma oportunidade ali de fazer dinheiro com isso, e ele vai arranjar um amiguinho ali, e eles vão monetizar. Eles vão monetizar em cima. E aí, galera, esse livro ele descamba, não no sentido ruim, mas no sentido de, tipo, deslanchar, assim, pra várias tramas do barulho ali, e você vai ter alguns núcleos de personagem e tal. E o que eu acho que ele tinha tudo para ser um livro muito, muito legal, mas ele quer ter momentos um pouco mais sérios e um pouco mais morais, de certa forma, ao mesmo tempo que ele quer que tudo seja amarrado. Só que eu sinto que é como se a Socorro Célio tivesse pegado uma corda e amarrado assim na força toda a história. Porque vai acontecendo coisa em cima de coisa e tudo parece que é só para todos os personagens terem uma conexão um com o outro. Isso me cansou um pouco. Mas eu li esse livro em um dia, em menos de um dia. Tipo assim, eu comecei a ler de manhã e aí era de noite e tinha acabado. E eu não fiquei lendo, sei lá, 8 horas seguidas. Então, assim, a diagramação do livro é ótima, os diálogos são divertidos. Não é um livro que eu saí dele, assim, impressionado com alguma coisa, mas pra mim esse é um livro perfeito para recomendar para alguém que não tem o hábito de leitura, para alguém que tá de ressaca literária, ou para alguém que lê, mas tá querendo pegar um negócio assim para ler e se divertir e acabou. Porque eu acho que esse livro ele é isso, sabe? Ele vai ter brasilidade, vai ter um monte de figura ali que com certeza você já viu na sua rua, ou você já ouviu falar, já viu em novela. Então é bastante interessante. A Socorro, ela tem uma escrita gostosa, assim, uma escrita que te pega. Eu acho criativo, né? A ideia também, tipo, o cara vai dormir na cabeça do santo. Tipo, cara, da onde a Socorro tirou isso, sabe? Tinha que ser no oficina do Gabriel Garcia Marques mesmo. Porque é muito aleatório. Então, pontos pra ela pela criatividade. Acho um livro corrido. Assim,
Por isso que você lê rápido, porque ele é corrido, as coisas acontecem, de repente acontece uma coisa em cima do outro, e o prefeito já quer que o cara saia da cabeça, não sei o que lá, e vai mandar matar, e é um rolê. Mas é bem trama, assim, de filme, de série, só que de qualidade. Então, às vezes você pega uma coisa da Colin Hoover, uma coisa da, sei lá, Freida McFadden, do cara da Biblioteca da Meia-Noite, e você tem ali uma coisa meio ruim, disfarçada de livro. Só que aqui não, aqui você tem um livro de qualidade, você tem conversas interessantes, você tem personagens divertidos, você só tem uma necessidade da Socorro em si, de querer amarrar tudo e ter uma coisa um pouco mais séria de crítica social ali, que eu sinto que não era o tom do livro, acho que não acrescenta nada, mas que é muito divertido. Então fica aí a recomendação também, com certeza, acho que talvez de todos esses livros, esse seja o que eu mais recomendo por ele ser tão abrangente nessa gama de possibilidades de recomendação. Então fica aí a recomendação de A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Então, basicamente esse foi o meu apanhado de leituras aí do mês de junho de 2026. Foi um mês curioso, né? Porque fui de Tolkien para Camus, passei ele pelo David Foster Wallace, fui parar no Huckleberry Finn e ainda tive aí essa passagem pela Cabeça do Santo da Socorro Racioli. E eu acho que foi justamente essa variedade que fez desse um mês tão bom de leituras, assim. Eu já tinha comentado lá no começo do ano que o meu ritmo de leituras está muito bom e eu ainda reitero isso. Acho que vira e mexe é comum a gente passar por momentos ali que a gente não tá tão animado para ler, que a gente tá ali meio vagaroso com alguma leitura, mas tá tudo fluindo muito bem, tô gostando bastante de tudo. Acho que a biografia do Tolkien ali, né? Ele foi uma leitura que me fez olhar mais para um autor que eu já admirava de uma forma diferente. E depois, né, passando ali pro Estrangeiro, foi aquele livro que eu terminei e fiquei com aquilo, naquela pulguinha atrás da orelha, de ficar pensando nele mais depois ainda do que quando eu tava lendo. David Foster Wallace, cara, sei lá, pra mim foi uma baita descoberta. Me entristece muito o fato dele não estar mais entre a gente, porque ainda mais agora, nessa era globalizada, eu sinto que ele teria tanto pra falar e ele gostaria de falar tanto com tanta gente assim, mas infelizmente não é possível. Deixou coisas lindas, né, que são esses ensaios dele. Fica aí a recomendação novamente. O Huckleberry Finn, que me surpreendeu por ser uma aventura com tanto valor sentimental, emocional, moral e histórico, que você lê e se diverte e você agrega tanto, sabe? Então, foram livros muito bons. Teve A Cabeça do Santo, né? Que foi essa experiência mais entretenimento, mais pipoca ali entre essas, mas que também foi um baita livro que recomendo pra todo mundo. É o que eu falei, já dei pra minha mãe pra ela ler e espero que ela esteja gostando também. E é isso. Eu acho que foi um mês de ótimas leituras, assim. E quero saber de vocês, né? O que vocês têm lido? Vocês já leram algum desses livros? Me fala aí o que vocês acharam, se vocês discordam de alguma coisa que eu falei, se vocês acham completamente o contrário, qual que foi a experiência, né, de vocês com eles. Porque eu acho que essa é uma das partes mais legais de ler e é o porquê de eu estar aqui, né, comentando com vocês as minhas leituras, para saber, a gente criar esse senso de comunidade e poder estar sempre compartilhando sobre livros aí entre a gente, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês, galera. Aproveitem para ler bastante no final de semana e até a próxima. Já já sai o vídeo das leituras de julho. Tchauzinho.